trabalho de quem fez os dados estatísticos. Fala assim, ó. Apesar, tá em inglês, tá? Eu vou traduzir ao mesmo tempo aqui, ó. Apesar de acidentes graves que ocorreram em 2018, 2018 foi um dos anos mais seguros de toda a história da aviação comercial. Os dados do Aviation Safety Network mostram. Contudo, o último ano foi pior do que a média dos últimos 5 anos. Então, tá vendo como é diferente a maneira que se trata o grupo que fez a pesquisa, que tem os dados, e a maneira que isso é mostrado em um portal de notícias que precisa atrair pessoas para lerem? Você vê que diferença? Então, eu queria só comentar isso sobre as estatísticas, tá? Porque muita gente fica perguntando. Aí, bem que você falou que o pessoal ia lançar essas estatísticas, saiu uma estatística aí de empresas mais seguras para voar, baseado em números, ou empresas que não são seguras, tipo, os caras colocam a Gol como não segura. A Gol nunca teve um acidente aéreo por culpa dela. O único acidente que ela teve em toda a história, ela não teve absolutamente nada a ver com o acidente. Então, como é que ela aparece como empresa segura? Como é que você vai confiar num dado desse, entendeu? É muito estranho, né? Então, feita a introdução sobre as pesquisas, para já tirar isso da frente, vamos às perguntas. Ó, Márcio Bizarro. Minha filha nasceu há 20 dias e minha esposa tem medo de voar. Minha filha também terá? Se ela começar a assistir o canal da Aviões e Músicas logo cedinho, ela não vai ter medo de voar, não. Valeu, Márcio, obrigado. O Cartman. O Murilo Lima está perguntando como que vira membro. Murilo, se você usa iPhone, não aparece um botãozinho que aparece em quem usa Android. Tem um botãozinho escrito Seja Membro. Mas se você for no meu vídeo anterior a esse, tem um comentário fixado, ou na descrição aparece lá um link para você clicar. Está escrito assim, se você usa iPhone, clica nesse link para se tornar membro. Tá? Porque o iPhone não aparece o botão, só no Android. Já temos um novo membro aí, o John Ferraz. Obrigado, John. Mais uma pergunta aqui, o Cartman BR. Lito, existe teste de bafômetro para pilotos comerciais? Só se houver a suspeita de que ele não está em condições de voo. Aí pode ser usado o bafômetro, mas aí ele nem vai voar. Essa questão é muito interessante, que é uma outra questão que noticiam bastante, né? Aconteceu, acho que talvez uns 3 casos no ano passado, e a notícia é sempre assim, piloto é pego bêbado. Aí você tem que fazer a próxima pergunta, mas o avião decolou com o piloto bêbado? Aí quando você lê a matéria, você fica sabendo, não, ele foi pego antes de assumir o controle do avião. Então, se pegaram o piloto bêbado antes de assumir o controle do avião, é porque as redes de segurança para que um piloto não chegue bêbado no cockpit estão funcionando. Ou não chegue no pitch, mas que ele não decole bêbado, estão funcionando. Então a notícia deveria ser, mais uma vez foi encontrado um piloto sem condições de voo e ele não voou. Porque é assim, a própria tripulação se monitora para saber quem está em condições de voo ou não. Então, se o cara aparece bêbado para voar, ele não vai chegar no avião. Mas o bafômetro em si não existe assim, tipo, toda vez que o cara chegar, ele fazer o bafômetro. Não, isso não existe. O Gustavo pergunta qual é o endereço do Twitter. Garoto, @aviões e músicas. É esse aí o meu Twitter. Sigam lá, tá? Porque assim, das redes sociais é a mais simples de usar para mim, assim, de colocar coisas rápidas e fazer comentários rápidos sobre as coisas. Então, quem me segue no Twitter e no Insta também. O Insta, às vezes, eu faço bastante stories.
Por exemplo, quem me acompanha no Instagram sabe da mudança de estúdio, teve spoiler de montar o simulador de voo no local que eu estou mudando o estúdio para gravar. Todas essas coisas eu faço no Stories, tá? E eu vou começar a fazer no Stories aqui do YouTube também. Ainda não tá legal a ferramenta, mas já dá para usar. Então vai ter Stories no YouTube também. Ó, já estão usando aí o emoji do mano, ó. O mano dando joinha assim. Só quem é membro consegue ter esses emojis aí. O João Nespolo, ele pergunta também como é que vira membro. Já expliquei aí, João. Se você usa iPhone, você tem que ir num outro vídeo e clicar no link que aparece. Se você usa iPhone, clica aqui, ou tá assim, para se tornar membro. Você clica naquele link e aí vai conseguir fazer. Porque não aparece o botão para quem usa a plataforma iOS. Eu não sei porque, se é alguma coisa briga besta do YouTube pessoal da Apple, mas não aparece em quem usa iOS, tá? E anuncia aí que eu estou vendendo um simulador de voo GoFlight profissional. Ó, pessoal, o João Nespolo está vendendo um simulador de voo da GoFlight profissional. Procura ele nos comentários aí e faça um negócio. Vamos ver aqui mais notícias. O Hugo Menezes, ele está perguntando assim: Lito, podes fazer um vídeo sobre LPMA? LPMA é o aeroporto da Madeira. O Hugo, se ele fala o verbo podes, você já sabe que ele é português. De Portugal ou do arquipélago lá, Açores, qualquer coisa assim. É muito legal o aeroporto da Madeira, ele tem uma história bem legal. Eu vou contar ainda a história de Madeira. Eu contei a história de Hong Kong e vocês adoraram. O vídeo foi pro em altas, tanto a parte 1 quanto a parte 2 ficou em alta no YouTube. Então vocês curtiram muito o conteúdo da história do aeroporto de Hong Kong. Então eu vou colocar em pauta também a história do aeroporto de Madeira, vai ter o aeroporto de Gibraltar. Também quero falar a história do aeroporto de Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Então a gente já está fazendo, né? Enquanto faz a história das empresas aéreas nacionais, ao mesmo tempo que vou fazer de alguns aeroportos, também vai ter algumas empresas internacionais que se tornaram ícones, né, da aviação. No próximo domingo, a história é da WebJet. Muita gente viu, então vai ter a história da WebJet no domingo. Surpreendente. O Lucas Abdul. Lembrei. Vai deixando o like aí na live, vai. Todo mundo esquece. E aí a gente não aparece lá na frente, aí o pessoal não fica sabendo que a gente está fazendo uma live aqui. Então vai deixando o like aqui na live, tá? Lucas Abdul, ele pergunta, não pergunta, ele está falando direto de Fortaleza, sou de São Paulo, um abraço. Um abraço, Lucas. Fortaleza foi o primeiro lugar que eu pousei na vida. Meu primeiro voo foi São Paulo, Fortaleza. 767-200 da Varig, matrícula Papa, Victor November Oscar. Jocelyn Salomão Filho. Fala, Lito, sou seu fã de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Estou adorando seu livro. Sei. Deu de presente para o pai dele, que eu curti bastante também. Muito obrigado, pessoal. Muita gente está falando que está adorando o livro, que ele é pequeno, que ele quer ter mais. Mas vão ter mais livros por aí, tá? Eu gostei de escrever, apesar do trabalho gigantesco que dá. Escrever um livro não é moleza, especialmente, assim, eu tive que diminuir mais ainda a quantidade de sono, o tempo que eu durmo para conseguir terminar aquele livro. Mas valeu a pena, assim, todo o carinho de vocês e o que o pessoal está curtindo. Tem muita história legal lá, principalmente. Acho que, aliás, quem fala aí que tem medo de voar, que as coisas têm medo de voar,
Põe esse livro para ler, você vai ver o quanto a aviação é segura, mesmo você não fazendo nada que tem que fazer certo. Então, pode ir. O Plínio Marcos de Souza, a prova da ANAC é muito difícil? Quais assuntos mais caem na prova? A gente está falando, acho que provavelmente de piloto, né? Eu não sei porque eu fiz só uma prova de mecânica. Assim, não existe prova difícil. Existe você não se preparar adequadamente para a prova. Se você estudar, você vai achar a prova fácil. Assim, tem que estudar, tem que decorar perguntas e respostas. No início decorar, mas depois se você aprender os conceitos, fica muito mais fácil você responder qualquer pergunta. Então, não tem prova difícil, só tem falta de preparação para a prova. Eu falo isso porque, quando eu estava na faculdade, eu nunca gostei de química. Na faculdade era o terceiro ou quarto período, não sei. A química era uma professora muito... pegava mesmo. E eu tirei uma nota muito baixa no primeiro semestre. E eu fiquei decepcionado comigo mesmo. Porque eu gosto de me dar bem no estudo, assim, das coisas que preciso aprender na vida, eu gosto de aprender. E, eu fui mal na prova de química, eu achei extremamente difícil, falei, não é difícil, eu me preparei. E aí na prova do segundo semestre, eu tirei 10, porque eu ralei de estudar, e eu achei a prova super fácil. Então, é isso aí, tem que estudar. Jonathan Lima, thank you so much for this channel. It made a lot less afraid of flying. Can you take off running? Eu gostei aí a decolagem. How do I get your book in US? Olha só, Jonathan. Segunda-feira que vem vai ter uma reunião aqui em casa para tratar do assunto do lançamento do livro em versão digital. Porque existem licenças diferentes. A licença para papel impresso é uma e a licença para digital é outra. Isso é em relação à Biblioteca Nacional. Então a gente vai resolver essa questão aí na segunda-feira. A Camila vai resolver isso, ainda antes do Malone nascer. E a gente deve ter notícias sobre uma versão digital do livro ainda esse ano, tá? Ainda, sei lá, nos próximos meses. E vai ser bastante interessante porque a gente consegue colocar as fotos, rearranjar o livro em formato digital. Vai ficar bastante interessante, tá bom? E aí seria interessante, mas se você quiser o livro em papel autografado não dá, desculpa. Mas se você quiser o livro em papel, manda um e-mail para livro@aduresemoscas.com e aí o pessoal passa as informações de como receber o livro no exterior, tá bom? Ricardo Renzi, fale do dia a dia de um mecânico de avião. Quem faz o quê, em média, quantas pessoas atuam no avião? Sabe que eu tenho um vídeo em pauta para fazer isso, o dia a dia de um mecânico de avião? Mas basicamente é assim, para saber do seu dia, Ricardo. Depende muito do tipo de operação. Existem operações de trânsito rápido, existem operações de trânsito longo e operações de pernoite de avião. E esse pernoite, apesar da palavra ser noite, ele pode ser um pernoite diário também. Um exemplo, os aviões que vêm dos Estados Unidos, eles chegam de manhã e eles só saem à noite. Então eles ficam numa média aí de 10 a 12 horas no chão. Tem aviões das empresas nacionais que eles chegam no gate e em 1 hora ele já está pronto para sair de novo, ou 45 minutos, depende da empresa. Então, o dia a dia do mecânico se ele trabalha nesses trânsitos curtos, ele chega para trabalhar, se apresenta, e algumas empresas fazem briefing, outras não, mas ele recebe uma lista do qual o gate que ele vai estar e qual o voo que ele vai estar. Ele já sabe o avião que é. Algumas empresas já têm iPad, e já têm ideia do serviço, quem está fazendo o avião ou não. Aí o avião chega, o mecânico já está lá esperando, aí ele vai, faz a inspeção de walk-around no avião, vai ver se está tudo certo embaixo, sobe, vê como está o livro de bordo, está tudo bem, beleza,
sai, espera poder embarcar, né? Algumas empresas cuidam do abastecimento. Terminou, fechou a porta, aí ele coloca um fone assim, no ouvido assim, a gente pergunta o que é aquele negócio no ouvido, e ele acompanha o avião até a saída e vai para o próximo avião para pousar. Já outras empresas que têm pernoite ou trânsito mais longo, o avião chega e tem serviços programados para fazer. Aí você não cuida de panes, você cuida de panes e serviço programado. São várias manutenções preventivas, você faz identificação, você faz cheques, por exemplo, a RAT, que é um negócio muito importante que a gente viu aí no voo que aconteceu, né, do pouso em emergência em Confins. Essa RAT, quando ela tinha determinadas horas de voo, ela tem que ser verificada se ela vai cair no momento, se ela vai funcionar. Isso é um equipamento que não pode falhar. Então esse é um dos trabalhos que o mecânico faz para esses trânsitos mais longos, cheques desse tipo. Tá bom? E depois também tem a sacanagem do mecânico com outro, gozação. É muito legal trabalhar em manutenção, faz amigos para a vida inteira. O Sanley Júnior, ele pergunta o que eu acho do desmanche do A380. Eu já fiz um vídeo sobre isso, tá? Procura aí, digita A380 no campo de busca do vídeo, que eu já falei exatamente sobre isso, que os Airbus A380 estavam virando panela de pressão. Alexandre, do Rio de Janeiro, ele pergunta: caso ocorra uma pane elétrica, é possível pousar um avião comercial moderno só no manual? E ele fala para fazer um vídeo no Flight Simulator. Sim, é possível, inclusive eu fiz um vídeo. Aqui naquele eu usei força elétrica, não, acho que eu usei a RAT. Os aviões modernos, que são fly-by-wire, né, que ele não tem cabo de comando, ele tem baterias específicas só para o sistema de fly-by-wire, que é o último recurso do avião. Porque com a RAT funcionando, ele nem vai precisar usar as baterias, porque a própria RAT recarrega as baterias. Mas se houver um colapso total, ainda assim é possível pousar numa lei que a gente chama de Direct Law, ou Direct Control, depende do fabricante do avião. Mas você consegue pousar um avião na mão, sim, manual, se tiver um colapso total de energia elétrica. O Wagner Cavalli Rodrigues, ele fala assim: Aviões e Músicas foi o primeiro canal que eu comecei a seguir e o único que não deixa o vídeo para trás. Obrigado, Wagner. Eu já fiz a maratona dos vídeos. Tem os vídeos velhos aí que dá até vergonha, não sabia nem falar direito. Tá valendo. Agora vai todo mundo ir lá no vídeo velho pra ver. Não vai não, sabe? Assiste só de 3 anos pra cá, que esses são os vídeos bons, tá? O Vinícius de Oliveira, ele fala assim: 2 sugestões. História da Passaredo e Varig 254. Vai ter a história das regionais. Eu ainda não sei se eu vou dividir as regionais várias ou se vai ser as regionais como um todo, mas está anotada a sugestão. O do Varig 254 também vai ter, e eu quero ver se eu faço com o copiloto do voo. O Daniel Santos: você acredita mesmo que o MH370 está no meio do mato? Não, pelo amor de Deus, não. Isso é, Daniel, isso é uma dessas besteiras que o pessoal está colocando aí na internet. A internet está cheia dessas besteiras. Todo mundo sabe, todos os cientistas sabem, todo mundo que trabalha com aviação sabe que o avião enviou pings de satélite voando em direção ao Oceano Índico. Então, se ele enviou pings de satélite 6 horas depois em direção ao Oceano Índico, como é que ele pode estar no meio do mato do Camboja? Tá? Então, esquece, isso é besteira de internet, igual terra plana, todas essas besteiras que o povo está falando. Tem uma novidade para vocês, viu? Na próxima quinta-feira, dia 10, eu vou no programa da Ana Maria com Mais Você, novamente. Tá?
falar de mais alguns assuntos lá. Legal, né? Então, ó, dia 10, programa Mais Você, vamos todo mundo estourar a audiência lá para ver se eles começam a levar mais gente assim para falar mais coisas mais sérias sobre aviação e não esse negócio que aparece igual essa matéria que a gente viu aí, tentando matar uma drosófila. Eu ia perguntar pro Pirula ou pro Átila, né? O que serve uma drosófila, né? Ela vive 24 horas e acaba. Olha só, a gente tá ficando em alta com essa live, hein? Então continua dando like aí, tá sabe? Vocês são demais, hein? Olha só. Marques Júnior. Grandilito gosta muito de voar, mas por incrível que pareça, sempre dá um frio na espinha, ainda mais se for para a Europa. Tem uma dúvida, existe um aeroporto mais seguro que o outro aqui no Brasil? Mais seguro, todos os aeroportos são seguros. Quando você fala em... o voo é um gerenciamento de risco. Então, existem aeroportos em que o risco é maior do que outros aeroportos que são mais tranquilos de pousar. Mas o gerenciamento do risco ele é o mesmo para todos. Então, assim, não existe um aeroporto mais seguro, como você coloca. Tá? E o friozinho na espinha é por causa dessas coisas que você fica lendo. Hein? Você, assim, eu digo, todo mundo fica lendo. Aumentou o número de não sei o que, aí você vai ver a estatística, o gráfico está assim, lá para baixo, aí aumentou, mas o gráfico está lá para baixo. Então, a falta de informação decente gera esse tipo de sentimento, assim, que vai acontecer alguma coisa errada. Tipo, eu vou ser pai pela primeira vez, ele vai nascer provavelmente no domingo ou na segunda-feira, 13, 14, por aí. E no dia 10 eu estou indo para o Rio de avião. Pô, eu arriscaria a minha vida entrando no avião, sabendo que você sai agora. É essa a segurança da aviação. Guilherme Martins, alguma novidade sobre as aéreas brasileiras? Em relação a quê, Guilherme? Novidade é essas que a gente ouviu as últimas notícias. Né? A Avianca está em proteção contra... A proteção contra a concordata, recuperação judicial. As empresas, todas elas reportaram um prejuízo muito grande nesse último trimestre, ou sei lá, no último semestre, porque o preço do combustível no Brasil é muito alto. E as empresas têm que pagar isso, pagar os leasings em dólar. Então é óbvio que elas têm prejuízo operacional. Mas elas estão muito boas assim, em matéria de capacidade, ocupação. Os índices das empresas são muito bons, elas são muito eficientes. Elas não dão lucro por causa do custo do Brasil, infelizmente. GPNT. Manda alô para o pessoal do Versailles Clube. Versailles, aquele carro? Geraldo de Natal do Grande Norte. Fala um pouco da diferença entre estar fazendo puxadinho e fazendo aeroporto novo. Aqui em tal foi uma celeuma quando foram fechar o antigo. Então, é o que dá, né? Assim, as pessoas não entendem a importância que a aviação tem para desenvolver um país. E aí, quando vê que está gastando um monte de dinheiro para fazer um aeroporto novo, começa aquele papo. Mas tem um monte de gente passando fome, por que não alimenta as pessoas que estão passando fome ao invés de gastar esse dinheiro no aeroporto? Sem pensar, deixa eu desligar meu celular aqui. Sem pensar que a construção de um aeroporto novo vai desenvolver tanto a área que aquela pessoa que está passando fome vai conseguir ter um trabalho, vai conseguir ver emprego direto ou indireto, vai desenvolver a região como um todo. E aí você depois não precisa ficar dando assistência para as pessoas que estão passando fome. Você desenvolve o país fazendo esse tipo de coisa. Então a gente precisa parar com essa mentalidade de que para que gastar dinheiro para mandar um foguete para a Lua com tanta gente passando fome? É porque hoje a gente vive muito melhor porque foguetes foram para a Lua. Entendeu? Então a gente aqui no Brasil tem esse negócio também.
vamos gastar milhões para fazer um aeroporto novo. Não, vamos fazer só um puxadinho aqui no aeroporto. Aí daqui a 2 anos já está tudo estrangulado novamente, porque não tem pista e as pessoas continuam sofrendo lá e poderia estar ganhando muito mais dinheiro. É assim, é isso que eu penso. Estou tendo um sinal aqui de 10 minutos para terminar a live, hein? Fábio Henrique, com as festividades de fim de ano, os fogos de artifício pode apresentar riscos às aeronaves que estão na aproximação final? Essa é uma pergunta muito interessante, muita gente faz, mas não, tá? A altura dos fogos, tirando poucas exceções, né, que aí são lançados na praia, precisa de autorização especial para o local, eles não estão na altitude, como é que fala? Suficiente para atingir o avião. E ainda que estivessem, a quantidade de pólvora ali é mínima, ele é mais